Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre a RDC 07 de 2010, que sofreu uma consulta pública recentemente e como houve muitas manifestações de várias sociedades e associações de profissionais que atuam diretamente na área da assistência, eu resolvi fazer esse vídeo não só para dar conhecimento para os profissionais que atuam com engenharia clínica, eu quero conhecer um pouco mais sobre isso, mas para perguntar para vocês o que vocês acham dessas mudanças, por que elas estão ocorrendo. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário para a gente poder ampliar essa discussão e, quem sabe, ajudar mais ainda a melhorar a RDC 07. Vocês estão vendo aqui que eu estou com uma camisa do American College of Clinical Engineering, que é uma associação sediada nos Estados Unidos, que foi criada em maio de 1991. Eu sou sócio dessa associação desde junho de 1991, exatamente. Eu queria recomendar para vocês, falar para vocês que existe um programa de certificação internacional em engenharia clínica que procura avaliar a qualidade do profissional e reconhecer ele como uma pessoa que dispõe de um conjunto de conhecimentos que o American College entende que ser necessário para que essas pessoas possam praticar essa profissão. Então não é uma autorização, mas é um reconhecimento. E o American College ele oferece um study guide, um guia de estudo para quem quer se preparar para a certificação internacional. Na minha época, aliás, não havia esse study guide, né? Existiam as referências bibliográficas e você estudava, ia lá e fazia a prova. Mas hoje você pode encontrar no site do American College, né, o study guide. Eu estou aqui com a versão 1.1, essa versão 1.1 eu ganhei do Frank Painter há muitos anos atrás. O ano passado eu comprei a versão 7 e pude fazer uma contribuição ou outra para ajudar a melhorar, porque isso aqui, ele vamos dizer assim, ele vai melhorando a cada ano, né, de acordo com as contribuições das pessoas, e eu recomendo muito, né. O website é www.accenet.org. Aí você entra no American College, você vai lá em Certification. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam ter acesso a esse website e decidir se vão investir um pouco mais na carreira adquirindo esse livro. Tem um preço especial para o Brasil. Nos Estados Unidos ele custa $100 e para nós aqui que somos do Brasil ele custa $65, né? E para quem for associado tem um custo menor ainda que eu não me lembro no momento. Bom, antes de começar falar sobre a RDC 07, eu peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acha que vão ter algum proveito daquilo que a gente está falando aqui. Então, bora lá, vamos agora para a RDC 07. A RDC 07 ela foi publicada em 24 de fevereiro de 2010 e ela dispõe sobre os requisitos mínimos. O mínimo é o que a gente tem que fazer melhor que isso, todo mundo pode. E lembrando que RDC é o acrônimo de resolução da diretoria colegiada. Então o que eu fiz? Eu estou passando aqui a RDC e marquei os capítulos ou os parágrafos onde ocorreram mudanças. Então a primeira mudança que aconteceu foi aqui no artigo 4, onde trata aqui de várias definições e as definições 11 e 12 foram revogadas. Vamos dar uma olhada para ver o que são essas definições. Então, a definição 11 é a definição de médico diarista rotineiro e a 12 de médico plantonista. Então, a definição do que vem a ser o médico diarista, que é aquele que fica na UTI todos os dias, cuidando dos pacientes, e o plantonista, que normalmente trabalha em regime de plantão. Ele tem um vínculo diferenciado aí com os pacientes na UTI. Isso é bom, isso é ruim, tirar essa definição. Importante saber que uma lei tem que ser escrita para que qualquer cidadão possa entender, né? Então tem uma série de definições, o pessoal de engenharia clínica, engenharia hospitalar costuma conhecer essas definições porque facilita o vocabulário, né, na unidade. Artigo 8. A unidade deve dispor de registro das normas institucionais e das rotinas dos procedimentos assistenciais e administrativos realizados na unidade, as quais devem ser elaboradas em conjunto com setores envolvidos na assistência ao paciente. Então, é uma coisa mais ampla que envolve maior número de pessoas profissionais. No que for pertinente,
em especial com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né, a CCIH. A CCIH é muito importante ela circular e fazer parte das decisões, dos processos, porque são profissionais especializados que têm um foco específico nas infecções adquiridas no ambiente hospitalar. Essas normas, né, devem ser aprovadas pelo responsável técnico e pelos coordenadores de enfermagem e de fisioterapia. Então, é uma coisa feita em consenso com esses 3 profissionais mencionados aqui. Devem ser revisadas anualmente e sempre que houver a incorporação de novas tecnologias. A gente sabe que quando tem novas tecnologias, novos riscos. Então, a gente tem que estar atento a esses novos riscos e trabalhar em conjunto com os profissionais de assistência, não só para a gente conhecer também e ficar, vamos dizer assim, democratizado o conhecimento sobre esses novos riscos. E devem ser disponibilizadas, essas normas, né, as rotinas devem ser disponibilizadas para todos os profissionais da unidade. E a proposição de mudança, basicamente, diz o seguinte, que esses registros das normas institucionais devem ser aprovadas e assinadas pelo responsável técnico, pelos coordenadores das equipes de enfermagem e de fisioterapia. Então, vocês vejam que o item 1, o item 3 e o item 4 foram omitidos desse artigo, e eu gostaria de saber se vocês acham que isso é bom ou isso é ruim. Se você não está à vontade para falar, porque não é um profissional da assistência, é só você pensar como paciente, porque afinal de contas todos nós somos pacientes. Então o artigo 8 também mudou. O artigo 13 diz o seguinte, deve ser formalmente designado um responsável técnico médico, um coordenador da equipe de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador da equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos. Então, ela está dizendo que eu tenho que ter um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta e os substitutos também formalmente designados. E aí vem, o responsável técnico deve ter o título de especialista em medicina intensiva para responder por UTI adulto. Habilitação em medicina intensiva pediátrica para responder por UTI pediátrica e título de especialista em pediatria na área de atuação em neonatologia para responder por UTI neo. Então, a proposta anterior que estava ocorrendo é que eu precisava que esses responsáveis técnicos, além de serem médicos, fossem especializados na área de atuação de cada tipo de UTI. E o parágrafo 2º, os coordenadores de enfermagem e físio também devem ser especializados em terapia intensiva ou outra especialidade que esteja relacionada à gravidade daquele paciente, de um paciente ou outro, enfim, específica para a modalidade de atuação, adulto, pediátrico e neonatal. Então, e tem o parágrafo 3º, né, que é permitido assumir responsabilidade técnica ou coordenação em no máximo 2 UTIs. Então, isso evita que você tenha um único médico sendo responsável por diversas UTIs. Então, qual foi a mudança, né? O que mudou? O texto novo fica o seguinte, deve ser formalmente designado um profissional de nível superior legalmente habilitado para exercer a responsabilidade técnica pelo serviço, um coordenador da equipe de enfermagem e um coordenador da equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos. É isso. Não precisa de ter especialidade, não precisa de ter especialidade em neo, nem pediátrica, e eu queria saber o que vocês pensam disso. E também, né, agora é permitido que um profissional possa ser responsável técnica por tantas UTIs quantas forem necessárias. O que você pensa disso? Põe no comentário aí, vamos ampliar um pouco esse debate. Aí vem a alteração do artigo 13, então, do artigo 14. Além do disposto no artigo 13 dessa RDC, deve ser designada uma equipe multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação vigente, contendo, para atuação exclusiva na unidade, no mínimo os seguintes profissionais. Pessoal, a gente que trabalha com engenharia clínica, a gente acaba não atuando nisso diretamente, mas existem várias situações, que eu vou dizer uma aqui, que eu já vivenciei mais de uma vez. Muitas vezes o hospital vai ser construído, vai ser projetado,
E o hospital não existe ainda. Então, muitas vezes, você não tem nem os profissionais atuando ali para poder ajudar, né, em como vai ser esse hospital. Você acaba tendo ali um ou outro especialista, mas você precisa de alguma referência. E esse artigo, ele dá uma referência, por exemplo, um médico diarista, 1 para cada 10 leitos ou fração, nos turnos matutino e vespertino, com título de especialista em medicina intensiva para atuação em UTI, habilitação em medicina intensiva pediátrica para atuação em UTI pediátrica, título de especialista em pediatria com a área de atuação em neonatologia para UTI neonatal. Médico plantonista, 1 para cada 10 leitos. Enfermeiros assistenciais, 1 para cada 8 leitos. E por aí vai. Ou seja, com essa informação, o mínimo, você tem uma métrica para dimensionar a sua UTI. Às vezes você vai partir uma UTI de 40 leitos, você vai começar com 10 leitos. E a partir do momento em que a UTI vai operando, você vai ampliando gradativamente e vai ocorrendo a contratação de todos esses profissionais. Então, por exemplo, funcionário exclusivo para serviço de limpeza da unidade. Ora, a gente que trabalha em hospital, a gente sabe que a UTI é uma área diferente, o centro cirúrgico é uma área diferente, e até os profissionais de limpeza, eles têm que ter um certo grau de conhecimento dessa unidade para poder fazer suas atividades de limpeza, desinfecção de superfície, desinfecção terminal, concorrente, tudo isso precisa de um conhecimento, então não pode ser qualquer um profissional atuando nessas áreas especializadas. Vamos ver o que é proposto aqui. Artigo 14. Deve ser designada uma equipe multiprofissional legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação vigente, para atuação exclusiva na unidade. Parágrafo único. As UTIs do setor privado também deverão atender os parâmetros para a composição das equipes multiprofissionais, conforme estabelecido nas normas do Ministério. Ou seja, esse quadro quantitativo, essa referência quantitativa, ela simplesmente desaparece, né? Então, você pode ter aqui hoje, por exemplo, um médico para cada 20 leitos. Você pode ter um médico plantonista para cada 20 leitos, ou 30 leitos, enfim, whatever. Fica aí essa mudança, no meu ponto de vista, fica um pouco solto, né? Está bem solto isso. Aí vem o artigo 15. Médicos plantonistas, enfermeiros assistenciais, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem devem estar disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes internados na UTI, durante o horário em que estão escalonados para atuação na UTI. Esse texto muda para o seguinte: a equipe multiprofissional designada nos termos do artigo 14 devem estar disponíveis para assistência aos pacientes internados na UTI, durante o horário em que estão escalados para atuação na UTI. Então, aqui, como ele tirou as definições, ele tirou a necessidade de ter um enfermeiro assistencial, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfim, eu espero, né, que pelo menos os organismos de acreditação eles possam verificar esse tipo de requisito, né, porque aparentemente está havendo aqui um retrocesso na qualidade dessa legislação, pelo menos no meu ponto de vista. Aí vem aqui o artigo 22. A evolução do estado clínico, as intercorrências e os cuidados prestados devem ser registrados pela equipe médica, de enfermagem e de fisioterapia no prontuário do paciente, em cada turno, e atendendo às regulamentações dos respectivos conselhos de classe profissional e normas institucionais. O texto ficou assim: a evolução do estado clínico nas intercorrências e os cuidados prestados devem ser registrados no prontuário do paciente pelas equipes assistenciais, em cada turno, atendendo às regulamentações dos respectivos conselhos de classe profissional e normas institucionais. Então, vocês vejam, né, que essa mudança está na linha da mudança anterior. Quando você tirou o quantitativo, tirou a necessidade de profissional especializado, esse artigo também teve que mudar em decorrência disso, porque um artigo está alinhado com o outro. Vamos ver agora o artigo 23. As assistências farmacêutica, psicológica, fonoaudiológica, social, odontológica, nutricional, de terapia nutricional enteral e parenteral e de terapia ocupacional devem estar integradas às demais atividades assistenciais prestadas ao paciente, sendo discutidas conjuntamente pela equipe
multiprofissional, ou seja, você tem um devem aqui amarelo e vamos ver o que aconteceu. As atividades assistenciais prestadas ao paciente devem ser integradas entre si e devem ser discutidas conjuntamente pela equipe multiprofissional da UTI que as realiza. Parágrafo único. As atividades assistenciais prestadas ao paciente devem ser registradas, assinadas e datadas no prontuário do paciente pelos profissionais que as realizam de forma legível e contendo o número de registro no respectivo conselho de classe profissional. Então, vocês vejam que o artigo 23, a mudança, ele tira, né, quem são esses profissionais, quem são essa equipe, quem são os profissionais que compõem essa equipe multiprofissional, farmácia, psicologia, fonoaudiologia, tudo mais. Também teve uma falta de especificidade do que é requerido, né, exatamente para essa UTI funcionar e o que seria nessa equipe multiprofissional. Seguindo, né, nas mudanças, o artigo 29. Todo paciente grave deve ser transportado com acompanhamento contínuo, no mínimo, de um médico e de um enfermeiro, ambos com habilidade comprovada para atendimento de urgência. Vocês vejam que essa exigência sumiu. Hoje você precisa simplesmente de um profissional legal, de um profissional, né? Nós precisávamos de 2 profissionais, um médico e um enfermeiro. Agora apenas um profissional e não se diz aqui quem é que está legalmente habilitado para fazer esse transporte. Acho que isso aí estão propondo que seja uma tarefa para o Conselho. Vamos adiante. 29. A próxima alteração foi no artigo 47. O responsável técnico e os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem estimular a adesão às práticas de higienização das mãos pelos profissionais e visitantes. A gente sabe que higienização das mãos é básico, né? Etiqueta básica aí para todos os profissionais que atuam, e às vezes os visitantes não estão por dentro disso aí, a equipe acaba tendo que explicar. E o texto virou aqui: o responsável técnico e a equipe multiprofissional devem estimular a adesão às práticas de higienização das mãos pelos profissionais e visitantes. Então, como foi tirado lá atrás, quem são esses profissionais, a necessidade de especialização, essa mudança que foi feita aqui tirou aqui o responsável técnico, coordenador de enfermagem, de físio, passou aqui para todos da equipe, mas essa mudança então está alinhado com as mudanças feitas nos artigos anteriores. O artigo 49 diz o seguinte: os pacientes internados na UTI devem ser avaliados por meio de um sistema de classificação de necessidades de cuidados de enfermagem recomendado por literatura científica especializada. Como a gente sabe, os cuidados evoluem, o cuidado também não deixa de ser uma tecnologia em saúde, a forma de cuidar é diferenciada, isso evolui, então é importante que você tenha uma flexibilidade na legislação para que você tenha uma correlação do que você vai cuidar com o que a gente tem em literatura científica especializada. E aí, o artigo 49 ele permanece o mesmo, e o que muda é o parágrafo 1º. Vamos ler aqui o anterior. O enfermeiro coordenador da UTI deve correlacionar as necessidades de cuidado de enfermagem com o quantitativo de pessoal disponível, de acordo com o instrumento de medida utilizado. Quer dizer, o instrumento que a gente tinha mudou, né? Foi tirado, foi omitido, então eu não sei muito bem como que isso vai ser feito. Na verdade, você pode fazer de diversas formas, né? Mas a referência do quantitativo era importante. E aí mudou: o coordenador da equipe de enfermagem deve correlacionar as necessidades de enfermagem com o quantitativo de pessoal disponível, de acordo com o instrumento de medida utilizado. Então isso se permanece, mas o que foi retirado foi que esses registros de dados, que deveriam estar disponíveis mensalmente em local de acesso, de fácil acesso, não precisa mais. Você não precisa mais manter esse registro de dado disponível, nem mensalmente, vai ficar aí a critério de cada hospital. Se a rotina do hospital disser, entender que isso é bom, vai continuar acontecendo. Se não, enfim, mas o parágrafo 2 foi removido, então. Vamos ver o que mais teve de mudança. Aqui, essa parte aqui, pessoal, o artigo 57, é muito interessante para nós, né, para a gente poder dimensionar os equipamentos de uma UTI. Você tem aqui cama, por exemplo, equipamento de ressuscitação, tipo balão autoinflável, que é o AMBU, máscara facial, estetoscópio,
Eu tenho um colega, por exemplo, que critica isso fortemente, né? 4 equipamentos de bomba de infusão por leito. Você pega uma UTI de 40 leitos, você vai ter 160 bombas, você tem que comprar 160 bombas de infusão, não importa, né? Mas então isso não mudou. Tem muita coisa que poderia mudar. Eu achei que essa consulta, fiquei sabendo no último dia, acho que foi mal divulgada, o pessoal não participou, mas a gente usa, nós da engenharia, usamos esses artigos para quantificar, dimensionar quanto vai custar em equipamento uma UTI dessa. Então aqui também seria um bom objeto de mudança, mas acredito que não consultei lá o que o pessoal falou sobre isso nos dados da consulta pública, mas eu entendo que essa parte não mexeu e poderia ser mexida, melhorado, levar isso aqui para melhor. A minha participação na consulta foi basicamente, eu praticamente anexei um memorando da Sobrasp e reclamei que o tempo foi muito curto e solicitei, né, para reabrir essa discussão de alguma forma, porque foi muito rápido e as pessoas foram pegas aí de surpresa. E aí a gente tem mais essa mudança, que é o artigo 66, as UTI pediátricas mistas, além dos requisitos comuns de todas as UTIs, também devem atender aos requisitos relacionados aos recursos humanos, assistenciais e materiais estabelecidos para UTI pediátrica e neonatal concomitantemente. Então, quando você tem uma UTI que é mista, você tem que fazer de maneira, o quantitativo de recurso humano, assistencial e material, tem que atender às necessidades das duas concomitantemente. E tem aqui o parágrafo único, a equipe médica deve conter especialistas em terapia intensiva e especialistas em neonatologia. E aí esse artigo, o 66, fica, né? Mas o parágrafo único que diz que deve conter especialistas foi removido, ou seja, o médico se forma, ou ele faz residência, ou ele faz uma especialização, faz a prova no título de especialista na associação pertinente, a enfermagem faz a mesma coisa, a fisioterapia faz a mesma coisa, e aqui nós estamos tirando essa necessidade de especialista. Eu queria saber se vocês acham, se é bom, se é ruim. Bom, aí acredito que foi essa a última mudança, né? Na nossa parte de equipamento, realmente, a gente poderia ter contribuído melhor, nós temos várias associações no Brasil e colegas de outras associações no mundo que a gente poderia trabalhar no sentido de ajudar nessa mudança, deixá-la melhor, mas eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, sobre essas mudanças, ok? Agora eu vou passar aqui rapidamente, fiz uma pesquisa aqui na internet sobre algumas notícias aqui. Então, por exemplo, essa aqui, do Conselho, não está dando para aparecer, mas é do Conselho Federal de Fonoaudiologia, se manifesta contra a resolução, a proposta da resolução. E aí está escrito por quê aqui. Conselho Federal de Medicina leva a Anvisa suas preocupações sobre requisitos mínimos para funcionamento de UTIs, que foi posto em consulta pública. Essa aqui é a AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, congrega todos os médicos intensivistas, e aqui coloca o seguinte: as instituições médicas podem fazer as recomendações devidas, mas sem poder de lei. A não implementação dessas recomendações pode colocar em risco a vida de vários pacientes nessas unidades. Então, eles fazem alguma recomendação, existe uma preocupação, né? Isso aqui é uma carta aberta à comunidade médica e à população, justificando aqui o posicionamento dele contra, né, essa mudança. Aqui nós temos a Associação Brasileira de Medicina Intensiva Regional do Distrito Federal, eles colocam aqui também. Essa situação é muito preocupante, são exemplos dos possíveis desdobramentos dessa consulta, os seguintes: coordenador da UTI não precisa ser intensivista, sequer é exigido que seja médico. Tira a obrigatoriedade do médico plantonista e rotineiro diarista. Extingue o número de profissionais, um médico, um enfermeiro, um físico para cada 10 leitos. E aí por aí vai, eu vou deixar na descrição esses links para vocês poderem dar uma olhada, quem tiver mais interesse. Aqui tem a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Então, que assinaram uma nota, não concordando com essa consulta pública 753,
assinaram juntos a Sobrasp, que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a AMIB, o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN São Paulo, Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, a Associação Brasileira de Enfermagem, a BENT, enfim, quem mais que nós temos aqui? O pessoal não está gostando, não está sentindo firmeza nessa proposta e não estou entendendo muito bem qual que é a razão dessa mudança, né? Por que que foi um conjunto de obrigatoriedades, por que nós estamos sendo agora desobrigados? Aqui tem o site da Associação de Medicina Intensiva também, tem um comentário aqui também referente a essa consulta. Então, eles estão solicitando, né, a participação ativa da população que se posicione com relação a essa mudança. Então, pessoal, mais outro documento que a gente recebeu aqui foi esse documento, onde assinam a Sobrasp, a AMIB, o COREN São Paulo, o ISMP e a BENT. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa resolução? Vocês gostaram? Acham que foi melhor? Ficou melhor para o paciente? Ficou mais claro para a sociedade? Ficou melhor para os profissionais que trabalham nessa área? Você acha que é necessário que os profissionais de uma UTI sejam especializados ou não? Deixe seu comentário aqui abaixo, comente, discutam, debatam numa melhor qualidade possível e, no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.